Então, gente, como eu estava dizendo, né, assim, independentemente do tempo e da idade, o que mostra os nossos estudos, até aqui apresentados por diversos autores que pesquisam brincar, é que a atividade lúdica se faz importante para todos. Por exemplo, a menina que um dia, ao tornar-se mãe, brinca com seu bebê, mesmo antes do seu nascimento, pois ela fica imaginando, idealizando como será ser mãe e associa as lembranças de sua infância quando brincava com sua boneca. Após o nascimento do bebê, já há uma relação criada entre eles devido à ação lúdica de imaginar, a ação lúdica de desejar, de planejar, que a mãe realizou durante a gestação. Sendo assim, mesmo crescendo, continuaremos a brincar, pois tal atividade é o que conduz o homem a viver para formas mais plenas de realização, como ser social, histórico e cultural. Estudamos a partir de Winnicott com a teoria do brincar, você pode pesquisar depois, certo? Com o fato de que a ludicidade, enquanto, lembra que eu falei, espaço psicológico humano, representa o espaço da atividade criativa e do prazer e do fazer. Desculpa. Então, o espaço psicológico humano representa o espaço da atividade criativa e do fazer. Por isso, brincar é mais do que imaginar ou desejar. Brincar é fazer espontaneamente. Quando me coloco a fazer algo espontaneamente, minha subjetividade coloca-se em ação e o meu eu está integralmente ativo. Nas palavras do autor, é no brincar, e talvez apenas no brincar, é que a criança ou adulto fluem na sua liberdade de criação e completa. É no brincar e somente no brincar que o indivíduo, a criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. Winnicott, né? 1971, 1982, página 79 e 80. Concluindo, o autor ainda coloca que qualquer coisa que se diga sobre brincar de crianças aplica-se também aos adultos. No dia a dia, o brincar no adulto pode manifestar-se, por exemplo, na escolha das palavras, nas inflexões de voz, na verdade, no senso de humor. Então vamos assimilar o seguinte: no ambiente criativo e experimentativo da brincadeira, é que é possível a manifestação de todas as partes do eu, seja na criança, no adolescente, no adulto ou no idoso. A plenitude envolvida na experiência lúdica se deve ao fato de que, quando participamos de uma atividade lúdica, não há lugar para outra coisa além dessa própria atividade. Nesse sentido, não nos dividimos como na vida real, em mil atividades. Por isso, nos colocamos por inteiro e plenos, estamos nos divertindo, estamos brincando. Platão, 2001, página 32, nos diz: você pode aprender mais sobre uma pessoa em uma hora de brincadeira do que em uma vida inteira de conversação. Forte, muito forte. Ou seja, por ser espontânea, a brincadeira pode revelar sentimentos, comportamentos e verdades do ser humano que dificilmente seriam demonstrados no diálogo. Ou seja, nunca paramos de brincar, ou pelo menos não deveríamos. Ainda confirmando a ideia da importância da atividade lúdica,
enquanto expressão humanizadora do homem, que o coloca diante da vida de modo mais intenso. Temos Lourenço, 2001, página 53, apresentando seu pensamento. Estar no mundo é estar do jeito que eu jogo. E o jeito que eu jogo é o jeito que eu percebo, que eu crio, que eu sinto, que eu sou. Jogar apresenta-se como um sistema aberto de energia, de motivação e de comunicação. Jogar é um meio de valorização e vida. Por tudo que foi dito até agora, cabe uma reflexão. O mundo, como está organizado hoje, com tantas regras e atividades, te possibilita brincar? Você já parou para pensar nisso? De tanta correria, tantos afazeres, para fazer isso, para você fazer aquilo. O mundo, a sociedade, a tua vida tem dado chance para você brincar. E sua família, os idosos e os adultos brincam? É uma reflexão para nós. E aí? Por isso seria necessário ao ser humano mais momentos que possibilitem a expressão de sua atividade lúdica enquanto criação e manifestação do seu eu, para motivá-lo, pois o que estamos fazendo hoje é exatamente o contrário. É um retrocesso ao processo de humanização que um dia nossos ancestrais buscaram para ter uma vida melhor e plena. Mas e quando a pessoa torna-se adulta ou idosa e não consegue mais se expressar? Quando ela não consegue mais se expressar no modo lúdico, o que fazer? Ela precisa agir como criança para voltar a ser lúdica? Claro que não. Falar da ludicidade não implica referir-se à infância, pois isso seria infantilizar o adulto. Então não vamos misturar as coisas. E deixar de dar importância a cada uma das diferentes fases da vida do ser humano. Então, segundo Winnicott, 1999, quando a ludicidade não é mais solicitada, ficará em estado de repouso. Mas se o verbo fazer, expresso através da espontaneidade de cada ser humano, entra em ação, estaremos nós novamente criando e recriando ideias, o mundo e a nós mesmos. E a partir daí podemos brincar independentemente do tempo, cultura e história em que nós encontramos. Então, gente, temos que separar essa questão que ele falou aqui. Será que o adulto ou idoso, quando ele não tem mais essa questão da ludicidade, da expressão lúdica, da espontaneidade, da criatividade, para ele tornar ou ele voltar a ter essa expressão lúdica, ele vai ter que agir como criança? Não, ele vai ter que agir como criança. Porque, como o texto fala, isso seria infantilizar o adulto. Então, não é isso que está se falando aqui. Mas a questão é que a ludicidade, quando ela não é mais solicitada, quando ela não é mais expressada pelo homem, quando não há uma criatividade, quando não há aquela alegria de se divertir, entendeu? De se expressar, fica no repouso. Agora, se o verbo fazer, expresso através da espontaneidade de cada ser humano, entra em ação, aí sim estaremos novamente criando e recriando ideias, o mundo e a nós mesmos. Temos aí Pesquise Mais, onde ele fala sobre assistir o documentário de Tarja Branca, com instiga a reflexão sobre a importância do espírito lúdico em todas as fases da vida para que mantenhamos em nós a sensação de estar
vivos e ativos no mundo sempre. E vamos lá para a nossa aplicação, né, sem medo de errar, do que foi perguntado lá no início, lembra? Mas vamos relembrar? Vamos lembrar a nossa situação problema desta sessão, tá? 1.3 de estudo e resolvê-la. Para isso, utilizaremos os conhecimentos não apenas dessa sessão, mas da sessão anterior 1.3. Então, volta lá e veja o vídeo da sessão 1.3. Vamos à questão. Se destacarmos a primeira frase do poema de Fernando Pessoa, recordado pelo avô quando ele diz: "A criança que fui chora na estrada", o que de fato estava chorando internamente no avô era o reconhecimento da falta da expressão lúdica em si, ou a nostalgia do tempo de infância que passou, no qual ele brincava também com a neta. Lembre-se que a criatividade, a espontaneidade, a leveza em lidar com a vida, que nos faz se sentir sempre ativo e vivo, resulta em ser lúdico. Outra coisa, a infância não é o único tempo para ser lúdico. A ludicidade é uma forma de lidar com a vida, independentemente da idade. No caso do avô de Paulinha, ao perceber a mudança de humor e comportamento da neta, que no primeiro momento estava triste e emburrada por não ter conseguido o que queria, ao entrar na brincadeira com os colegas, ela muda. Fica pensativo sobre si mesmo e reconhece a importância que há em ser lúdico sempre. Com isso, ele se deu conta do quanto esse modo de viver a vida de maneira mais flexível, com nossas emoções e ações, é importante para um olhar positivo diante do mundo. Tal situação leva-o a recordar de como um dia ele também foi lúdico e hoje, por não se expressar mais assim, chega a não se reconhecer. Então, o avô não está com saudade da infância, mas do seu jeito lúdico que estava vivo naquele momento da sua vida. Gente, é preciso realmente estarmos envolvidos com a ludicidade. Não pode acabar a ludicidade dentro de nós, né? Não é ser um adulto infantilizado, não é ser um adulto infantilizado, mas de nos expressarmos, né? Atenção! A expressão lúdica é a manifestação de uma conduta mais flexível, espontânea e criativa diante da realidade. Tal expressão estará presente na vida de todo ser humano, na vida toda do ser humano, e o que pode acontecer é tal atividade ficar em repouso se não for colocado em atividade. Mas como estudamos em Winnicott, em 1999, quando o verbo fazer com espontaneidade é ativado, podemos colocar em cena o nosso eu, que pela sua constituição enquanto humano volta a ser lúdico. Então, gente, vimos aí na sessão 1.4 sobre a questão do adulto, da terceira idade e atividade lúdica que deve estar em nós. E isso a gente vai transmitindo, sabia? Vamos transmitindo essa ludicidade para outras pessoas. Vamos ser referência, exemplo para nossas crianças, filhos, netos, sobrinhos, enfim. E a gente não pode perder essa essência. O trabalho tem consumido tudo isso e o homem tem deixado de ser lúdico. Tem sido um homem mais sério, um pensamento mais em lucro, em poder, em outros patamares, né, de graus de responsabilidades, de cargos, e esse foco tão imenso na questão do trabalho, que ele não tem se desligado, como foi falado aqui no texto,
que tem trazido para dentro de casa, em outros ambientes que não o trabalho. O trabalho tem sido a vida do homem. E essa questão de deixar para depois pode não acontecer, mas e o tempo vai passando e vai se tornando adulto, vai se tornando idoso e fazer como o avô de Paulinha, ao observar, né, a neta, em que as emoções mudaram, né, a alegria voltou para ela que ela não queria, né, no início, né, ela não queria brincar, o pensamento, o interesse dela era outro, mas quando passou a interagir com os colegas, mudou totalmente. Então, isso é vivenciar a ludicidade, essa expressão que não só é na fase da criança, não é só na fase infantil, mas em todas as fases e no desenvolvimento do ser humano. Então, nós não podemos deixar que a ludicidade fique no estado de repouso em nós, mas que nós colocamos o verbo, né? Fazer com espontaneidade, onde nós vamos colocar em cena o nosso eu, ok? Se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixa teu like e compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau!